Mais uma aula. Bem, pessoal, novamente boa tarde. Vamos começar hoje nossa última live aí, sexta e última aula, né, da disciplina de produção e tecnologia de sementes. Primeiro, eu queria saber se alguém ficou com alguma dúvida em relação à prova. A prova não estava tão difícil assim, né? Quem acompanhou as apostilas, o material estava lá, era só responder em cima daquele material, tá bom? Bem, ninguém se manifesta. Já que ninguém se manifesta, sexta-feira nós temos nossa prova, tá bom? Dia 20, né? Segundo a grade, segundo o plano. E vocês têm até dia 21 para entregar o vídeo. Pessoal, eu não vou receber vídeo no domingo, tá? O vídeo relacionado ao artigo. Esse artigo ele foi passado para vocês na primeira semana de aula. Infelizmente, ainda tem aluno que não me procurou atrás do artigo. Eu ia montar os grupos, mas eu acho que, como todo mundo já é de maior, então cada um sabe dos seus compromissos, da sua responsabilidade. Alguns, pelo que eu vi, já desistiram. Talvez esses que não me procuraram ainda são esses que desistiram. Então, enfim, mas se me procurarem até sexta-feira, talvez dê tempo aí de preparar a apresentação para montar, para apresentar e mandar no sábado, né? É algo bem simples, você precisa só estudar e ler o artigo para apresentar, não tem muito segredo aí a apresentação, tá bom? Lembrando da câmera sempre aberta para apresentá-lo, o artigo. Em relação às provas finais ficaram marcadas para o dia, se eu fechar a nota no dia 21, então 22, 23, 24, provavelmente eu vou só conferir, é 24 ou 25 a prova final. Creio que se for dia 25, 24 não dá 72 horas. Eu não lembro, gente, juro para vocês que eu não lembro quando se encerra esse período letivo aqui de 2020/4. Alguém sabe dizer o dia certinho que se encerra? Eu tinha programado para ele encerrar a prova final ser no último dia, mas eu não lembro não. Alguém tem esse conhecimento para passar para a gente? Eu estou abrindo aqui um arquivo que a gente já olha certinho para ficar bem esclarecido. Quando? Término das aulas dia 24/11. A gente vai ver aí como é que vai proceder, porque sempre é um período emergencial, existe sempre muita confusão ainda, né? Mas, enfim, a gente tentará fazer isso dentro das 72 horas, dentro do limite permitido e necessário aí. Eu vou corrigir até dia 21. Dia 21 eu vou corrigir, vou lançar as notas dos vídeos. Eu queria que vocês me enviassem antes, para que eu pudesse já corrigir antes, mas mesmo assim, eu tenho a prova para corrigir, para lançar a nota no dia 21, né? E além disso, eu tenho que escutar os artigos que vocês vão apresentar aí até dia 21. Mas eu tentar lançar a nota dia 21 para vocês fazerem a prova no dia 24, para vocês não, para aqueles que precisarem fazer prova final, no dia 24 ou no dia 25, tá bom? Beleza? Bem, mas sempre chegam mais tarde. Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre produção de semente, tá? Campo de produção de semente, da colheita até a comercialização. Vocês estão vendo aí os slides? Sim. Então, beleza. Eu vou projetar aqui, nós iniciamos hoje a aula sobre produção de semente. Quando a gente fala de produção de semente, existem duas fases que devem ser respeitadas ou atendidas, observadas, que é a fase de campo e
a fase posterior à fase de campo, né, que é a fase de armazenamento, de comercialização. Tá? Quando a gente fala de produção de semente, pessoal, primeiro a gente precisa entender as classes de sementes existentes no país. Né? São 4 classes que existem no país: a classe genética básica certificada de primeira geração, certificada de segunda geração e não certificada. Às vezes as pessoas falam que a não certificada seria semente fiscalizada. Semente fiscalizada, semente não fiscalizada, semente contrabandeada, vai ser tudo a mesma coisa, tá bom? Essas sementes, elas não recebem certificação porque, por algum motivo, elas não enquadraram nas normas para receberem a certificação. Bem, vamos entender o que seria semente genética, o que seria semente básica, o que seria semente certificada de primeira e segunda geração e as sementes não certificadas. Enfim. Bem, pessoal, um lote de semente, sei lá, a Embrapa, a Bayer, a Monsanto, a BASF, qualquer empresa de semente desenvolveu uma cultivar, uma variedade de um determinado lote de sementes, seja de soja, de milho, de arroz, de algodão, enfim. Ele foi lá e descobriu, com trabalho de melhoramento genético, ou simplesmente descobriu essa determinada variedade, e aí ele, logicamente, patenteou essa variedade, né? Essa variedade aí, ela recebeu um selo de certificação, ela vai receber passar por vários processos para receber um selo de certificação, de classificação, né? Com todas as características, logicamente, com a semente, uma variedade, ela vai diferir de outra através de características genéticas, de características agronômicas, não são características botânicas, tá bom? Lembrem disso. Qual a diferença de característica botânica de 2 variedades? Por exemplo, a cor da flor, tá? A cor da flor é uma das características botânicas que diferenciam de 2 variedades diferentes. O que diferencia as características agronômicas? Produtividade, resistência ao ataque de pragas, resistência ao ataque de nematóides, resistência a um déficit hídrico, tá? Maior tolerância a déficit hídrico, enfim, isso aí são características agronômicas que devem ser levadas em conta na hora de você descobrir, determinar uma determinada cultivar variedade, enfim. Beleza, pessoal. A partir do momento que você formou, montou, criou essa nova variedade, ou simplesmente descobriu essa nova variedade, você classifica essas primeiras sementes dessa variedade que você produziu como uma semente genética. Essa semente genética, ela tem grande pureza genética, tá? Por quê? Porque elas são produzidas principalmente elas são produzidas em casa de vegetação. Então, elas, por maior que seja a alogamia existente, por menor que seja a alogamia existente dentre aquela variedade, ou por maior que seja essa alogamia, todas as condições de reprodução dessa determinada espécie, ela vai estar controlada dentro da casa de vegetação. Então, eu vou garantir que dentro da casa de vegetação só exista aquela espécie lá que eu estou multiplicando. Então, essa semente é uma semente, são consideradas as primeiras sementes, ou sementes genéticas. A essas sementes genéticas, tá? Existe uma pequena quantidade de sementes genéticas. Sei lá, uma semente ela vai me produzir 100 outras sementes. Essa única semente, ela vai me produzir 100 outras sementes. Isso vai depender do que você está trabalhando, logicamente, ou mais ou menos, enfim. Tá? Essa semente me produziu 100 outras sementes, só que dentro da casa de vegetação eu não consigo fazer uma grande área de produção
para eu ter semente, para eu multiplicar, para eu conseguir sementes para a produção de grãos, né? Então, essas primeiras sementes, elas são multiplicadas numa segunda geração. Essa segunda geração, ela recebe o nome de sementes básicas, né? Essas sementes genéticas, elas saem da casa de vegetação e são produzidas em grandes áreas, em grandes áreas não, em áreas maiores, né? Logicamente, tentando controlar ao máximo todas as condições ambientais para serem mais homogêneas possível aí durante o processo produtivo, né? Respeitando algumas etapas que a gente vai dizer aí no processo produtivo de semente. Pense que nós estamos produzindo sementes, nós não estamos produzindo grãos, tá? A partir desse momento, essas sementes genéticas, elas foram multiplicadas, aumentadas a quantidade de sementes. Quem produz as sementes genéticas? As sementes genéticas são produzidas pelas empresas detentoras daquela tecnologia. Tá? Essas sementes genéticas, elas são multiplicadas por parceiros ou pela própria empresa. Um produtor de semente, ele pode ser produtor de sementes básicas. Ele recebe para fazer esse serviço. De quem que ele recebe para se fazer esse serviço? Da própria empresa, né? Ou daqueles que querem adquirir essas sementes básicas. Se ele receber da própria empresa, logicamente a semente vai voltar para a empresa, isso tudo dentro de um contrato, tá? Ou então ele pode multiplicar, ele pode adquirir as sementes genéticas e multiplicá-la, transformando elas em sementes, ele pode comercializá-las, né, desde que respeite todas as normativas produtivas ali, comercializá-las para um outro produtor de semente que vai produzir as sementes chamadas de sementes certificadas. Qual o intuito de se ter as sementes básicas? Aumentar ainda mais o número de sementes genéticas. Qual o intuito de aumentar ainda mais o número de sementes genéticas para se produzir sementes certificadas? Porque ele pode comercializar ou pode devolver à empresa? Porque a empresa, sim, ela vai comercializar sementes certificadas, ou então ele que adquiriu as sementes genéticas vai comercializar para um outro produtor de sementes certificadas. Esse produtor de sementes certificadas, porventura, ele pode trabalhar com até 2 gerações dessas sementes, tá? Porventura, ele adquiriu um lote de semente básica, ele multiplica essa semente básica e ele vai ter as sementes certificadas de primeira geração. Parte dessa semente que foi multiplicada, no ano seguinte ele pode fazer uma nova certificação, uma nova multiplicação dessas sementes. Logicamente, a outra parte, sei lá, os outros 70%, vai depender do tamanho da área que ele está trabalhando, né? Dos outros 70% foi comercializado. Houve a comercialização das sementes. Ele separa parte desse ano subsequente aí para produzir as sementes certificadas de terceira geração. De segunda geração. E aí ele vai vender essa semente certificada de segunda geração. E, logicamente, identificar no rótulo que ela é uma semente certificada. Entretanto, ela é uma semente de segunda geração. Professor, o produtor de semente, ele pode pegar essa semente de segunda geração e multiplicá-la novamente? Não, ele não pode. Tendo uma terceira geração? Não, ele não pode. Ele deve novamente adquirir as sementes básicas. Tá? Ele deve adquirir as sementes básicas, porque quanto maior essa multiplicação que existir, aí entra aí, a partir de então, as sementes não certificadas, de segunda, terceira, quarta, quinta geração, que são produtores de sementes, mas são produtores de sementes ilegais. Essas sementes, elas não seguem as normativas
do Ministério da Agricultura, elas não seguem a Lei 10.721, 721 é 711, se eu não estou enganado, tá? Onde todas as prerrogativas devem ser seguidas para a produção de semente e mudas. Então, esse produtor, ele entra em desacordo com as leis e normativas do MAPA e dos ministérios estaduais ali, que regem o processo produtivo de semente. Quanto maior é a multiplicação da minha semente, menor é a pureza genética dela. Tá? Por quê? Porque várias outras situações vão acontecendo durante o processo produtivo que vai diminuindo essa pureza genética ali. Por menor que seja o grau de né, alô, não é alopatia não, gente. Alogamia. Isso. Por menor que seja graus de alogamia existente, por maior que seja o cuidado, ou por menor que seja a porcentagem de alogamia existente entre espécies, né? E por maior que seja o cuidado existente dentro de um campo de produção de semente, ainda existe mínima, mas ainda existe uma certa alogamia, principalmente de espécies, de algumas espécies aí. Então, isso não deve ocorrer para evitar que essa pureza genética ela seja perdida dentro dos campos de produção de semente. Né? Quanto maior a quantidade produzida é aumentada, de semente é aumentada, menor será a pureza genética. Bem, pessoal, então, quando eu estou falando de lotes de sementes ou produção de semente, eu sempre vou priorizar qualidade da semente, né? E essa qualidade de sementes, ela está diretamente relacionada a alguns fatores, por exemplo, fatores genéticos. Um lote de semente, ele deve ter alta produtividade, alta adaptabilidade e precocidade, né? A gente tem que sempre buscar lotes de semente que tenham essas características. Outro efeito que a gente deve observar são os efeitos fisiológicos. Por exemplo, quando a gente foi falar de vigor, a gente não falou dos testes de germinação, dos testes de emergência, dos testes de plântulas, tamanho de plântula, tamanho de raiz, massa seca de plântulas, plântulas normais, plântulas anormais, todas essas, vocês estão lendo os artigos, todos os artigos, eles trazem todas essas características aí, e para isso eles vão determinar o vigor das sementes, a porcentagem de germinação, a longevidade desse lote de semente, isso são características fisiológicas, logicamente, internas das sementes aí, né? Outro fator que nós devemos observar quando falamos de qualidade de semente é a qualidade física da semente. Por exemplo, porcentagem de umidade de um lote de semente. Eu fui colher minha semente, o lote de semente ele estava com quantos por cento de umidade? 18. Então, eu posso colher tranquilamente, né? Eu não vou ter tantas perdas assim dentro do meu lote. Meu lote de semente, quando eu fui colher, o sol estava muito forte, e aí eu fui colher, meu lote estava abaixo de 12% de umidade. 12% de umidade. O que pode vir a acontecer? Pode ocorrer danos mecânicos, tanto com teores de umidade muito baixo, como teores de umidade muito alto. Esses danos mecânicos que são causados, eles podem ser porta de entrada para patógenos, né? Esses patógenos, eles vão consumir a reserva, parte da reserva que seria destinada ao embrião, comprometendo a qualidade da semente, comprometendo aquele lote de semente. Quando esse lote de semente ele é de qualidade não tão
boa, essa umidade, ela geralmente elas são elevadas, eu tenho uma baixa pureza, né? Eu determino a pureza através do valor cultural. Não, perdão. Eu determino a pureza com tudo que não é semente é impureza. O que é impureza? Talos, terra, pedra, sementes de outras sementes, tá? Todos esses materiais inertes, eles são considerados impurezas. Beleza? A umidade, outro fator que ela pode ser porta de quanto maior a umidade dentro de um lote de semente, dentro de um local de armazenamento, mais fácil será o desenvolvimento de insetos, será o ataque de insetos, será a multiplicação de fungos, de bactérias dentro daquele lote de semente, contaminando, diminuindo ainda mais a qualidade de semente. Como a gente já falou, quando a gente vai avaliar um lote de semente, a gente inicia essa observação desse lote de semente, tanto na fase de campo, quanto na fase pós-colheita desse lote de semente. Quais são essas fases de campo? Primeiro, escolha da região, escolha da área, se fez isolamento de maneira correta, escolha da cultivar, escolha das sementes, preparo da área, semeadura, roube, a própria colheita, né? A debulha, secagem, beneficiamento, armazenamento, são fatores que devem ser observados durante o processo de produção de semente. Todos esses fatores, eles seguem a Lei 10.711, tá? Só falando um negócio aqui que eu estava me esquecendo em relação à pureza. Quando a gente vai determinar uma semente de boa qualidade, essa semente, ela tem, geralmente, as sementes de boa qualidade, ela tem o que a gente chama de valor cultural elevado. Esse valor cultural elevado, ele é calculado em relação à pureza e à germinação. Como assim, professor? O valor cultural, ele vai ser dado em porcentagem. Quanto maior a porcentagem do valor cultural... Só um minuto, deixa eu ver. Não, ele não é dado em porcentagem, não. Ele não tem... Como é que é o nome? Quando ele não tem pureza vezes germinação dividido por 100. Não, ele é porcentagem, sim. Quanto maior o valor cultural, tá? Maior é a qualidade do lote de semente. Qual a fórmula do valor cultural? Pureza vezes germinação. Isso é bom vocês terem. Qualquer prova, qualquer concurso que vocês, porventura, queiram fazer, geralmente cai essas questões de semente. E eles pedem para calcular o valor cultural. Valor cultural é igual pureza vezes germinação dividido por 100. Simplesmente isso. Pureza vezes germinação dividido por 100. Tá? E aí vocês vão determinar o seu valor cultural. Voltando aqui, nós temos também as fases pós-colheita, que é debulha, secagem, beneficiamento, embalagem e armazenamento. Então, nós vamos falar agora, nessa aula de hoje, sobre cada uma dessas fases aí. Bem, primeira coisa que deve se atentar é a escolha da região na qual eu estou fazendo o meu cultivo da minha cultura, tá? Como assim, professor? Bem, você tem que observar se a região tem condições climáticas ou edafoclimáticas adaptadas para o cultivo da sua cultura, né? Se o fotoperíodo ele é ideal, ele é o exigido para a sua cultura, se a precipitação, a cultura que eu vou multiplicar, a semente que eu vou multiplicar, a exigência dela é de 1.200 milímetros. Só que eu vou multiplicar essa semente lá no norte de Minas, lá em Januária, né, na minha cidade. A precipitação média anual lá é de 650 a 850 milímetros anuais. Eu posso fazer a produção de semente nessa região? Pode, a vida é sua, o problema é seu. Essa semente, ela vai
atingir qualidade ao ponto de ser comercializada como sementes certificadas? Isso aí já não sei, né? Então, a gente tem que se atentar, principalmente durante o processo em relação ao crescimento vegetativo, em relação ao fotoperíodo, durante a floração e enchimento de grãos. A gente não disse que durante o processo de maturação, lembra do gráfico lá, que existe deposição de matéria seca, e para ocorrer deposição de matéria seca, precisa-se que ocorra a absorção de água pelas raízes, e essas raízes, elas vão translocar, depois da produção desses fotoassimilados ali, depois do processo fotossintético, esses fotoassimilados produzidos, né, essa glicose, essa, sei lá, galactose, frutose, enfim, ela vai ser translocada, esses carboidratos, eles vão ser translocados, a proteína, os lipídios, eles vão ser transportados ou translocados para o vacúolo celular, né? E aí, para isso, nessa fase, eu preciso de bastante água, ou água em condições ideais. E na fase final, eu não preciso de água. Então, a região e a época do ano, vocês devem se atentar quanto a essas condições. A umidade relativa do ar, tá? Durante o processo de secagem, de armazenamento, vocês têm que se atentar com a deficiência e o excesso de precipitação, ou se atentar com a precipitação na época correta do cultivo de plantas, tá bom? Porque isso vai influenciar, vai trazer, dependendo da quantidade, seja ela em excesso, seja ela em deficiência, vai causar problemas ali, vai causar danos na qualidade da semente. Quando eu vou determinar a minha área, eu tenho que atentar também à minha área, na escolha da minha área. A primeira coisa, né, que eu atento é o histórico da minha área. Se a minha área eu vou produzir aqui no meu quintal, eu vou produzir falar muda de banana, mas poderia ser, mas eu tenho pés de banana, pés de banana, plantas de banana na minha área. Seria interessante que eu cultivasse, eu produzisse mudas de banana certificada? Ou sei lá, já que dentro da minha área eu já cultivei soja. Seria interessante eu estabelecer minha área para a produção de soja, né? A produção de feijão, enfim. Se eu já trabalhava com isso antes, não. Por quê? Por que não? Porque por acaso, pode vir a acontecer de uma semente de uma outra variedade germinar também dentro daquele campo de produção, já que, porventura, algumas sementes elas apresentam, algumas sementes, não, algumas espécies, elas apresentam a deiscência. Lembram o que é a deiscência? O que é a deiscência, Guilherme Cirino? Ixi, professor, não tô lembrado agora, não. Dormência, professor. Deiscência. Alguém? Meio ponto? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Aquele período que a semente fica dormente, não é? Dependendo do ar. Abertura, não é? Já olhou na internet, né? Já foi o tempo. Ah, beleza. A deiscência, pessoal, a deiscência ocorre em algumas espécies que elas precisam se abrir, né? As vagens, elas precisam se abrir, o capulho, ele precisa se abrir para que aquelas sementes, elas terminem o processo de maturação, o processo de secagem. E aí, parte das sementes acontece ainda com algumas espécies de soja, acontece com o algodão,
Acontece com a mamona, bem comum com a mamona, que a espécie, o fruto se abre e aí expõe as sementes. Essas sementes que caíram no chão ali, porventura, elas podem não germinar naquele momento, né? Mas após um período de dormência, essas sementes elas vêm a germinar. Se eu venho com um campo de produção dentro daquele campo, eu vou ter uma grande quantidade, uma grande contaminação varietal da minha espécie. Consequentemente, vai ocorrer contaminação genética dentro da minha área. Quando eu vou observar meu campo de produção, vocês já estão fazendo ou fizeram daninhas, não fizeram? Daninhas? Ainda não. Ainda não? Era nesse semestre, no quinto, né? Era. Mas, enfim, quando eu vou trabalhar com um campo de produção, eu tenho que observar ali a quantidade de plantas, eu tenho que saber o histórico da minha área, tá? Para eu saber a quantidade e quais as plantas invasoras que estão presentes ali dentro da minha área. Por exemplo, se existir a presença de plantas de arroz vermelho, o arroz vermelho hoje ele é considerado uma planta danadinha. Hoje ele é considerado uma planta daninha, indesejada, não planta invasora. No livro traz como planta invasora, mas ele é uma planta indesejada. Consequentemente, se dentro de um lote de sementes de arroz foi encontrado uma semente de planta de arroz vermelho, é arroz, do mesmo jeito. Esse lote de semente, ele é descartado como certificado. Ele pode ser vendido como não certificado, que não é recomendado, tá? Mas ele pode ser vendido como não certificado, ou então ele é comercializado como grão, tá? O solo, vocês têm que observar o tipo de solo que vocês estão produzindo sementes em relação à fertilidade, facilidade de drenagem, em relação à topografia. Um solo para produzir sementes é um solo, teoricamente, um solo perfeito, né? Com fertilidade alta, fertilidade natural alta, facilidade de drenagem, topografia plana. Isso nem sempre a gente é conseguido, pois existem técnicas, né, que nós trabalhamos, nós, engenheiros agrônomos, vamos trabalhar, como adubação, drenagens aí, alternativas, que nos facilitam esse manejo do solo ali, tá? Por que alta fertilidade, pessoal? Porque esses nutrientes ali, eles vão ser absorvidos e utilizados durante o processo de produção desses fotoassimilados. Consequentemente, quanto maior a fertilidade do solo, maior será a absorção de nutrientes pela planta, maior será a produção desses fotoassimilados, maior será a translocação desses fotoassimilados para o interior dessas sementes. Consequentemente, você vai ter sementes maiores, sementes de maior qualidade. Quantidade de água, né? Por exemplo, na fase de enchimento de grãos, se é constante o veranico dentro dessa região, da região de Tangará, no mês de março, não é recomendado que eu plante sementes para produção em que essas sementes elas vão passar pela fase de enchimento de grãos no mês de março, tá? Não é recomendado aí. Então, vocês têm que observar também a janela. Se a área ela é infestada ou não com outros insetos, micro-organismos, tem incidência de doenças, tá? Tudo isso deve ser observado. O isolamento, eu posso fazer 2 tipos de isolamento quando eu estou trabalhando ali com produção de mudas. O isolamento no tempo e o isolamento no espaço. Como seria o isolamento no tempo? No tempo, eu vou trabalhar com 2 variedades diferentes de milho.
Essas duas variedades, eu vou plantar, fazer o plantio de duas variedades de milho diferentes. Só que elas têm o mesmo período, elas entrariam no mesmo período reprodutivo, né? O milho é uma planta alógama, a gente sabe disso, e elas entrariam no mesmo período reprodutivo. E esse período reprodutivo dessa planta de milho, ele dura em torno de 15 dias. Estou chutando, não sei se é, tá? Bem, o que eu faço? Eu posso trabalhar com o isolamento no tempo, que eu trabalho plantando uma espécie hoje, daqui, sei lá, se é 15 dias, de 20 a 30 dias, o intervalo ali, eu vou e planto a outra cultivar, a outra variedade, a outra cultivar, perdão. Tá? E aí eu vou ter essa diferença de tempo e não vai ocorrer contaminação genética ali, ou contaminação genética dentro dos meus lotes de semente. Isso pode ocorrer. Pode ocorrer também o isolamento no espaço, tá? Esse isolamento no espaço, ele vai de 5 metros, dependendo da planta que ela tem autopolinização, ou ela é autógama, a 500 metros ali, dependendo das espécies que você está trabalhando, né, se ela tem uma alogamia aí presente durante o processo reprodutivo. Tá? Eu peço para que vocês observem, leiam a página 268, 269 e 270 do livro, vai corresponder lá à página 141, quando vocês forem passando lá, né? Eles trazem diferentes tipos de isolamento que existem aí com as diferentes espécies, logicamente. Bem, existem algumas medidas complementares, como a introdução de barreiras. Por exemplo, eu estou trabalhando com espécies de, sei lá, feijão, soja. Eu posso fazer barreiras com fileiras de milho, né? Sorgo, aí. E aí eu vou excluir as fileiras de bordadura, tá? Essas fileiras de bordadura, 6 a 10 fileiras na bordadura, no campo de produção de semente, eu vou excluir durante o processo de colheita para evitar essa contaminação genética. Professor, eu não vou colher essas 6, 7 fileiras? Não, vocês vão colher, mas vocês vão comercializá-las para grãos, tá bom? A escolha do cultivar vai depender da preferência do consumidor. Se eu aqui, meu consumidor, logicamente, é o produtor rural. Se os produtores rurais, eles trabalham nessa região aqui com variedades RR, eu vou trabalhar com cultivares RR. Eu estou falando essa variedade. Com cultivares RR. Se eles trabalham com cultivares BR, eu vou produzir sementes de cultivares BR, tá? Isso tudo vai depender do que o produtor rural que vocês produtores de semente estão atendendo, tá? Logicamente, todas essas sementes, elas devem ser registradas no mapa, né? E também reconhecidas pela Comissão Estadual de Sementes e Mudas do seu estado produtor, tá? Não basta você chegar lá e falar que vai produzir determinada semente sem saber qual é o gosto das suas sementes. A escolha das sementes, elas vão depender das entidades, logicamente, idôneas. Você vai buscar entidades idôneas para você multiplicar essa semente. E a escolha também vai variar de acordo com a classe que vocês estão... Só um minuto, gente. Com as classes que vocês estão trabalhando, né? Vocês estão trabalhando com sementes básicas, trabalhando com sementes certificadas de primeira geração, trabalhando com sementes certificadas de segunda geração.
Quanto maior... Tem uns meninos ali na porta brincando com os cachorros, jogando pauzinho, pedindo para eles trazerem, só para rir. Quanto maior, né, essa multiplicação, maior é a pureza genética, né, quanto maior a multiplicação, menor é a pureza genética desse lote de semente. Bem, pessoal, uma coisa que deve ser observada durante o processo produtivo e agora durante a semeadura é que você sempre vai trabalhar com monocultivo. Campo de produção de semente não existe policultivos, tá? Você sempre vai trabalhar com monocultivo. Consórcio não é permitido ali para a produção de sementes. Outra coisa que vocês devem atentar é a época do ano. Por exemplo, precipitações no início da fase de maturidade e colheita, né? Eles vão reduzir a qualidade de semente, porque vai demorar mais tempo por esse processo de secagem ele ocorrer. Lembra, na fase de maturidade fisiológica, não da maturação, tá? O espaçamento. Geralmente, cada variedade, cada cultivar, ela tem um espaçamento diferente. Ela tem um espaçamento específico, tá? Então, você vai usar o espaçamento indicado para aquela cultivar, para aquela espécie, tá? Geralmente, os espaçamentos utilizados para a produção de semente, eles são maiores que os espaçamentos utilizados para a produção de grãos. Se eu trabalho na produção de grãos com uma determinada cultivar, sei lá, 11 plantas por metro linear, no espaçamento eu vou trabalhar com a menor quantidade de plantas. Por que isso? Porque para diminuir a competição por água, a competição por luz, a competição por nutriente entre as plantas, ocorrer uma maior deposição de matéria seca, consequentemente, essas sementes, elas se apresentarão maiores, tá? Outra coisa que deve ser bastante observado durante o processo de produção, no campo de produção de semente, as máquinas, tá? As máquinas que vão ser utilizadas para a produção de semente, a cada lote colhido, ela deve ser limpa e lavada. Por que eu faço isso? Para evitar misturas, contaminação varietal, para que não ocorra contaminação de variedades ou contaminação de lotes diferentes. Isso é necessário no campo de produção de semente, tá? No campo de produção de grãos, nem sempre isso é necessário. Logicamente, geralmente se colhe BRs, convencionais, RRs, por exemplo, na soja, tá? Mas no campo de produção de semente, vocês devem colher, o mais recomendado seria lote por lote, tá? Nem sempre isso acontece, mas sempre que colher seu lote ou colher aquela cultivar, deve-se limpar todo o seu maquinário. Outra técnica que é trabalhada dentro do campo de produção de semente é o roubing. O roubing, ele é realizado para eliminar e separar, basicamente para eliminar plantas atípicas, plantas doentes, plantas de outras espécies. O roubing nada mais é que uma técnica utilizada de caminhamento dentro da sua área de produção. Como é feito o roubing? O roubing, geralmente, ele é trabalhado com não mais que 6 pessoas dentro do campo de produção. 6 pessoas, eles vão tomar conta de 3 linhas. Ele vai passar na linha que ele está caminhando, né? Se ele está caminhando nessa linha central, ele está caminhando nessa linha central, nessa linha central,
ele vai observar essa outra linha e essa outra linha aqui. Entendido? Bem, se ele caminhou nessa linha aqui, ele vai eliminando. Sei lá, ele tem uma planta, eu estou trabalhando com planta de milho. Essas plantas de milho que elas estão doentes, ou ela de uma outra espécie, tem uma danadinha lá no meio, eu vou eliminando, eu vou arrancando essas espécies ali, eliminando essas outras espécies. Atrás dessas 6 pessoas que estão trabalhando nas linhas aqui subsequentes, né, vem uma pessoa mais experiente fazendo aquele apanhado geral e observando se essa pessoa acabou esquecendo ou deixou, por acaso, ela deixou passar alguma dessas espécies ali. E aí essa pessoa vai lá, ou chama a atenção daquela pessoa que está fazendo o roubing, ou vai lá e elimina, né, se possível, aquela espécie que não é desejada dentro da área. É basicamente a limpeza da sua área. Bem, quando é feito o roubing ele é feito em 3 fases. Na fase vegetativa, na fase de floração, durante a fase de floração, e na pré-colheita. Professor, eu posso fazer ele mais fases, 2 vezes na fase vegetativa? Quanto mais vezes se faz o roubing, melhor. Entretanto, exige uma mão de obra mais específica, né? E, geralmente, demanda-se tempo para se fazer o roubing. Consequentemente, essas 3 fases aí são essenciais, são necessárias, são obrigatórias de fazer nessas fases. A gente já disse que a colheita ideal, ela deveria ser feita na época de maturidade fisiológica, né? Na época de maturidade fisiológica, vai se ter maior peso, maior deposição de matéria seca, maior índice de germinação, maior velocidade de germinação, maior velocidade de emergência, enfim. Entretanto, a gente não consegue fazer isso com a colheita mecânica se nós estamos trabalhando com grandes áreas. Se fosse pequenas áreas, eu conseguia fazer uma colheita manual e aí eu faço a secagem desse material, ou levo para um secador, eu coloco um secador natural, enfim, ou no sol, né? Eu coloco no sol e eu consigo fazer essa secagem desse material. Mas quando eu faço na colheita mecânica, eu tenho que reduzir esses teores ali abaixo de 18%, 16%, em torno de 14% a 16% seria o ideal. Com 18% eu já consigo colher. Tá? Acima disso e abaixo de 12% de umidade, eu vou ter problemas de danos mecânicos. Aí a semente abaixo de 12 ela vai quebrar, ela pode quebrar porque ela está muito seca, e acima de 12 ela pode vir a causar problemas nos seus tegumentos, principalmente nos seus tegumentos de maneira geral, ou na sua casca de maneira geral ali, favorecendo assim reduzindo assim a qualidade da sua semente. Então, a primeira coisa que é feita é a colheita, né? É colhido, depois esse material ele vai ser debulhado, batendo ou se for manual, né? Ou passando pela trilhadora e posteriormente vai passar pela ventilação e vai para as peneiras. Após isso, ocorre o processo de secagem das suas sementes, né? Logicamente que essa secagem ela vai depender da umidade relativa que a semente tem, né? Vocês têm que implementar ali dentro do seu secador, seja manual não. Se o secador for natural, logicamente, o que você vai secar, que você vai utilizar para secar ali é o sol, né? É sol que vai secar ali. Então, a temperatura do sol, como essas temperaturas do sol, elas não são tão elevadas, seria muito bom.
é muito bom o processo de secagem, só que ela é mais lenta quando comparado ao secador artificial, né? Uma coisa que vocês têm que se atentar, que a gente falou lá no início, é que células com temperaturas acima de 50 graus, ocorre a desnaturação das células. Então, temperaturas muito elevadas pode ocorrer o que a gente chama de reação de Maillard, né? Que é a desnaturação das células e essas proteínas que estavam ali disponíveis nessas células, elas se ligam a compostos fenólicos, principalmente a lignina ali, e elas se tornam indisponíveis durante o processo de germinação, tá? Consequentemente, a temperatura, ela deve ser controlada. É recomendado que não se ultrapasse temperaturas acima de 42 graus dentro do secador, para evitar essa perda de vigor e porcentagem de germinação ali, tá? Uma coisa que vocês têm que se atentar é que a semente, quanto maior é a umidade da semente, maior é a velocidade de respiração, ou mais a semente germina. A gente não pode esquecer que a semente é um ser vivo, tá? Quanto maior a velocidade de respiração, maior é o consumo de reservas. Quanto maior o consumo de reservas, menor o vigor, menor a porcentagem de germinação. Se eu tenho baixo vigor, se eu tenho baixa germinação, o potencial de armazenamento das minhas sementes deve ser baixo. Quanto maior a umidade, maior a proliferação de fungos dentro da minha semente. Bem, a secagem, ela vai ocorrer do meio mais úmido para o meio menos úmido. E para isso, eu preciso reduzir a umidade do ambiente e aumentar as temperaturas desse determinado ambiente. Vocês têm que se atentar com a regra de House, que a gente mostrou lá na matéria anterior, quando a gente falou lá de dormência, tá bom? Bem, vocês têm que se atentar outra coisa também em relação à secagem. Quanto mais rápida é essa secagem, a redução dessa umidade, maior é a possibilidade de ocorrer trincamento nas cascas e, consequentemente, problemas relacionados ali à qualidade da sua semente, em relação ao seu armazenamento, ao vigor, à porcentagem de germinação. Essa massa de ar ali, ela vai ser essencial para a passagem entre as sementes, né? E essas sementes, elas perderem água do seu interior para o meio exterior. E aí as sementes conseguirem ser armazenadas com umidade ali em torno de 12%, seria ideal. Tem gente que reduz ainda mais os teores de umidade das suas sementes, tá bom? Bem, após essa secagem, ocorre o que a gente chama de fases ao beneficiamento, né? Esse beneficiamento, ele vai ser utilizado para melhorar a qualidade, ou realçar, perdão, melhorar não, esquece o que eu falei de melhorar. A semente, ela não é melhorada, depois de colhida, ela não é melhorada, tá bom? A qualidade dela, ela vai ser mantida. Então, você faz o beneficiamento para você realçar aquela qualidade, né? Se você tem dentro de um lote de semente, sementes que não são sementes xoxas, por exemplo, você faz ali a limpeza, separação de materiais inertes, separação de sementes nocivas, sementes danificadas, para você ter naquele lote de sementes somente sementes puras. Então, você vai estar realçando ali as suas sementes. Você vai, então, fazer a limpeza das suas sementes, você vai classificar, depois de feita essa limpeza, você vai determinar
a porcentagem de sementes puras dentro daquele lote de semente, tá? Consequentemente, você vai submeter as suas sementes a testes de germinação, testes de pureza, né? Esses testes que são trabalhados ali, eles vão, após esses testes, essas sementes, elas são classificadas, pode ser ou não pode ser tratadas, vai depender da espécie que você está trabalhando. Sementes de olerícolas, algumas são tratadas, outras não, tá? Vocês têm que se atentar a isso. Se essa semente ela vai ser utilizada em tempo hábil, posterior ao tratamento, que o tratamento ele pode comprometer a qualidade da semente. Depois de tratadas ou não, elas são embaladas e submetidas a análises ali, ou essas análises elas podem ser realizadas antes. Então, o fluxograma de beneficiamento é recepção, ocorre então a pré-limpeza, né? A limpeza principalmente de materiais inertes ali, e entre essa pré-limpeza e essa limpeza faz-se essa secagem desse material. Depois dessa secagem, depois da pré-limpeza, feita a secagem, é feita a limpeza novamente, a limpeza mais minuciosa, feita a classificação, feito ou não o tratamento, essas sementes elas são embaladas e depois elas são armazenadas ou então elas são transportadas diretamente para serem comercializadas, ou então armazenadas no local onde elas vão ser armazenadas. A gente vai falar mais à frente. Então, existe a máquina de pré-limpeza, a máquina de ar quente e peneira para secar, tá? A mesa de gravidade para separar, e depois vai ter essa balança ensacadora. Aqui uma máquina de pré-limpeza, eu acabei dando uma eliminada. Aqui, maquinários que são utilizados durante o processo de beneficiamento. A mesa de gravidade, separando sementes maiores, sementes menores, sementes mais xoxas, sementes xoxas. Esse ensacamento, ele vai depender da embalagem, ele vai depender do intuito que você está trabalhando, da semente que você está trabalhando, né? Do preço da semente que vocês estão trabalhando, logicamente, sementes de melhor qualidade, elas vão ser melhor armazenadas. Se eu estou trabalhando, embaladas, perdão. Se eu estou trabalhando com sementes que têm um preço, um custo mais em conta, essas sementes elas são armazenadas em materiais de qualidade menos boa. Não estou falando de qualidade ruim, menos boa. Qual é o intuito da embalagem? Qual é o objetivo das embalagens? Primeiro, é proteger as sementes de insetos e evitar reduzir as trocas de vapor e de água, com a atmosfera. Essas embalagens, geralmente devem ser resistentes à ruptura aí. Então, vocês têm que se atentar a isso, tá? Algumas formas de acondicionamento aqui. Uma coisa que vocês devem se atentar sempre que vocês trabalharem com sementes, vocês devem armazenar essas sementes longe das paredes, tá? E em cima de pallets. Lembra que essa semente ela é bastante higroscópica, ela absorve água do meio externo com grande facilidade, principalmente pelos seus teores de umidade no interior da semente, está em torno de 12%, bastante baixo. Qualquer umidade no ar, né, ela tende a absorver semente. Lembra daquele ciclo de absorve, perde, absorve, perde, absorve, perde a água das sementes, né? Aqui as sementes armazenadas em sacos, aqui e sobre pallets, outras sementes. Bem, uma coisa que vocês devem se atentar, que as sementes, elas nunca vão melhorar durante o armazenamento. Elas vão manter as características se as condições de armazenamento são ideais.
elas vão manter as características, ou então perder as suas características relacionadas a vigor, se as condições de armazenamento, elas não são ideais. Esse armazenamento, ele inicia-se após o período de colheita, mas a gente sabe que esse armazenamento, ele já começa ainda na vagem em algumas espécies, tá? E ele vai manter a qualidade fisiológica das sementes. Como a gente já disse, o armazenamento não melhora a qualidade de semente, ele mantém. Bem, alguns conhecimentos básicos sobre a formação e fisiologia de sementes é que a semente é um ser vivo, a semente, ela continua respirando, e essa respiração, ela vai ser maior quanto maior os teores de umidade. Quando ela respira, ela consome suas reservas. Reservas essas que seriam utilizadas para a germinação. Consequentemente, se ela respirou, se ela consumiu suas reservas, seu poder germinativo e seu vigor, ele será menor. Tá? Alguns fatores ali que vão influenciar no armazenamento. Perdão? Dentre os vários fatores que nós temos que influenciam, que afetam a qualidade da semente no armazenamento, principal deles, ou um dos principais, seria a temperatura do ambiente e a umidade relativa do ar. A temperatura do ambiente, ele não pode ser uma temperatura, vai depender muito, tá? Do tipo de semente que você está trabalhando. A umidade do ar, ela não deve ser muito elevada, tá? E as temperaturas, elas vão variar também de acordo com espécies. Geralmente, algumas espécies, elas são armazenadas em câmaras frias, para que essa potencial fisiológico, oh, meu Deus do céu, peraí, potencial fisiológico dessas sementes, elas sejam mantidas, a redução de respiração, a redução de consumo de reservas seja mantida, tá? Outro fator que deve se observar no armazenamento é a qualidade inicial da semente. A semente, se ela tiver qualidade ruim, ela tende a reduzir ainda mais durante o armazenamento. Se ela tiver qualidade boa, as condições de armazenamento, se elas forem ideais, essa semente ela vai manter as qualidades as qualidades da semente ali, em relação ao vigor, germinação. Tá? O grau de maturidade no momento de colheita, o grau de danos mecânicos durante o momento de colheita e durante a secagem, tá? Uma série de pancadas, vou colocar nessas máquinas, uma série de pancadas as sementes elas recebem quando elas vão passando dentro dos maquinários. Isso aí causa uma série de danos mecânicos que às vezes não são perceptíveis ao olho nu, mas eles ocorrem. Tá? A presença de fungos e insetos durante o armazenamento pode ocorrer, principalmente quando tem temperaturas mais elevadas. Tá? A temperatura do ambiente, umidade relativa. Mas é que eu já falei. Né? Temperaturas em torno de 10 graus ali, eles vão reduzir os processos bioquímicos. Temperatura, umidade relativa do ar em torno de 35, vai manter a umidade da semente, vai manter a umidade da semente, tá? Alguns cuidados em relação à temperatura e umidade do ar, não recomendados, pode alterar a cor e poder germinativo das sementes. A qualidade inicial das sementes vai depender do vigor dos pais, da adubação que foi feita, da irrigação que essas sementes receberam, isso vai influenciar a produtividade, consequentemente, a absorção absorção de matéria seca, influenciando a qualidade fisiológica. Quanto maior a porcentagem de matéria seca que foi translocada para o interior da semente, maior o período de armazenamento.
Excesso de chuvas, principalmente durante a colheita, vai aumentar a deterioração, diminui potencial, faltou um L aqui, de armazenamento. Déficit hídrico, as sementes elas são mais leves, elas não absorvem matéria seca, não absorvem matéria seca como deveria, diminui o potencial de armazenamento, tá? O grau de maturidade, quando foi colhida ali, essa semente, ela foi colhida, se ela foi colhida antes da maturidade fisiológica, ela vai ter menor potencial, né? Quanto antes foi colhida essa semente, antes da maturidade fisiológica, menor foi a translocação de fotoassimilados para o interior dessas sementes. Se ela foi colhida muito na maturidade fisiológica, ótimo, vai ter um maior potencial de armazenamento. Se ela for colhida muito depois da maturidade fisiológica, lembra-se que as sementes elas são seres vivos, elas consomem suas reservas e, consequentemente, ela vai ter também um menor potencial de armazenamento. Os danos mecânicos, eles podem ser imediatos e latentes. Os latentes, eles são causados aqueles por amassamento, geralmente, por contato, alta rotação durante o momento de colheita, ou alta umidade durante o beneficiamento. Isso aí vai causar amassamento e às vezes não é visto ao olho nu, né? Ou ele também pode ser imediato, como trincamento, rachaduras. Isso aí favorece aos micro-organismos, né? E esse imediato, geralmente, quando ocorre, quando a umidade ela está bastante baixa dentro dessa semente. Isso vai reduzir o potencial de armazenamento. Altura. Semente, geralmente, ela é conduzida por rajadas de vento, e aí elas vão batendo ali. Quando elas caem, elas vão reduzindo, elas vão sofrendo danos mecânicos, reduzindo sua qualidade. Existe uma série de fungos, série de micro-organismos ali que causam deterioração durante o armazenamento. Os principais e mais conhecidos é o penicílio, da família dos penicílios e dos aspergilos, tá? Isso aí, eles podem causar descoloração, rancificação, pode liberar toxinas que são danosas ao homem, pode causar superaquecimento, a presença desses fungos ali, a multiplicação desses fungos pode vir a causar superaquecimento, pode vir a entrar em combustão. Eu não estou falando que vai entrar em combustão, que é normal entrar em combustão. Acontece? Acontece. Já aconteceu? Já aconteceu. Isso devido à presença de alguns fungos. Tá? Consequentemente, a multiplicação desses fungos, ele vai levar à deterioração e vai reduzir a taxa de germinação. Tanto os fungos quanto os insetos, principalmente o Fabrícios ali, né? Ele vai consumir as reservas dos cotilédones e dendospermas, né? E ele vai, o Fabrício, ele vai se multiplicar. Isso se as temperaturas as temperaturas e a umidade dentro do meu local de armazenamento forem ideais para isso. Para eu evitar ou eu reduzir esse ataque de pragas e doenças, eu posso trabalhar com cultivares resistentes a determinadas pragas, tá? A determinadas doenças, seja ela causada por vírus, fungos, bactérias, ou eu trabalhar com embalagens hermeticamente fechadas, que vai diminuir o oxigênio. Consequentemente, esses fungos ali, eles não vão se multiplicar, né? Essas bactérias, eles não vão se multiplicar, esses micro-organismos, esses insetos, eles não vão se multiplicar. É bem comum o expurgo, principalmente a base de fosfina, né? E só que a fosfina é bem tóxica, então vocês têm que se atentar ali à contaminação, tá? Alguma dúvida, pessoal? Ô, professor, se a semente for embalada a vácuo, não tem como manter sua
Mas só controlar só. Também. Se você, na verdade, eles não são 100% de vácuo zero, né? Eles reduzem ao máximo as taxas de oxigênio dentro daquele saco de semente. Eles reduzem para ela reduzir também suas taxas respiratórias ali. Principalmente aqueles saquinhos que a gente compra, eles não são embalados a vácuo, eles têm baixa concentração de oxigênio lá dentro deles. As sementes também, elas precisam de oxigênio para respirar. Mesmo taxas mínimas, mas elas precisam de oxigênio. Quando a gente compra um lote desse bem antigo, pode ser que essas sementes, elas reduzem também a taxa de germinação. Por que elas reduzem? Porque as taxas respiratórias, elas foram reduzidas, essas sementes, elas ficaram velhas dentro daquele lote ali, e, consequentemente, ela acabou morrendo. Entendi. Isabela? Gabriel, mais alguma? Não. Professor, Isabela? Oi, então o ideal é que a fazenda, a propriedade, tenha uma sala refrigerada, que eu digo com ar-condicionado, prateleiras, para o armazenamento somente de sementes. É o ideal, vamos dizer assim. O ideal, sim, só que é caro, né? Fazendas grandes, quando elas fazem colheita de, sei lá, uma BR, por exemplo, e elas vão multiplicar essa BR no ano seguinte, lembrem que essa multiplicação aí, pessoal, existem sementes que são liberadas também, tá? Essas quais não são liberadas ali para eu reproduzir ou multiplicar ela no ano seguinte. São as sementes que existem royalties, que devem ser pagados royalties ali durante o processo produtivo. Sei lá, foi a Monsanto que criou aquele lote de semente. Mas existem as BRs aí, criadas pela Embrapa, que elas são multiplicadas ao longo dos anos. Não para sementes certificadas. Elas são comercializadas como sementes certificadas, mas isso aí é lote de semente que é utilizado, parte da safra é utilizado no ano seguinte aí como lote de sementes. Esqueci o nome que fala, não é natural, não. Fugiu, gente, o nome. Tá? Mas o ideal seria que nós, todo produtor de semente, na real, é que todo o produtor ele tivesse câmeras frias para ele armazenar suas sementes. Lembre-se, quanto menor a temperatura e menor a umidade relativa, maior é o tempo de armazenamento das sementes. Tá? Gente, imagina aí uma semente de milho que foi colhida na safra anterior, né? Essa semente hoje, ela foi colhida lá com seus 14, 15% de milho, e chega nessa época do ano onde existe alta umidade do ar e alta umidade e temperaturas mais elevadas. Essa semente, ela vai absorver água, ela vai perder água, ela vai ficar naquela, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Quando ela absorve água, ela aumenta a taxa respiratória. Quando ela aumenta a taxa respiratória, ela está consumindo suas reservas. Menor é o vigor, menor é a germinação. O ideal é que nós pegássemos todas essas sementes e armazenássemos dentro de câmaras frias para que essas sementes elas elas pudessem se manter lá estáveis ali por tempos e tempos para posterior uso. O ideal. Não é o que acontece. Professor, pode perguntar, Zé. Para armazenar, por exemplo, uma semente de soja em condições ideais, vai quanto tempo? Quanto tempo que ela pode ser armazenada? E a umidade dela? Em condições ideais, é isso? Isso. Cortou mas... Isabela, o agrônomo usa muito, né? Depende. Por que depende? Porque cada variedade, ela tem
suas características genéticas específicas. Se eu estou trabalhando, eu tenho uma BR1, uma BR2. A BR1 ela consegue se armazenar por 6 meses. A BR2 ela aguenta 10 anos. Né? Todo mundo tem uma vida útil ali. A longevidade da semente vai variar de acordo com cada espécie. Cada espécie ela tem uma característica específica. Então, eu não posso dizer. Existem sementes de daninhas que vivem 150 anos. Eu vi a reportagem esses dias que foi encontrado algumas sementes de tâmaras. Eu não sei se vocês conhecem tâmara. A tâmara, ela é uma planta do Egito, né? Da região dos árabes lá, da região de Jerusalém, enfim. Eles encontraram nas escavações, eles encontraram essas sementes de tâmaras, e essas sementes, algumas dessas sementes, elas foram submetidas a testes de germinação. São sementes com mais de 2.000 anos. Essas sementes elas foram datadas da época de Jesus Cristo, né? E essas sementes, elas germinaram, deram origem a plântulas normais, logicamente outras não, mas essas sementes germinaram. Existem as sementes das gramas das danadinhas, das plantas daninhas, são as sementes que mais têm longevidade. A longevidade dela, a viabilidade dela, e mesmo em condições não ideais, é muito grande. Agora, as espécies cultivadas, por mais que a gente trabalhe melhoramento genético, a gente não quer uma espécie com a longevidade muito rápida, muito alta. Então, essas características, elas foram tiradas e acrescentadas outras características, né? Consequentemente, parte dessas longevidade aí, ela foi diminuída, tá? É muito relativo eu te dizer, uma semente de soja, ela dura de 6 a 10, não posso te dizer isso. Viu? Entendi, obrigada. Gabriel, ia perguntar? Eu acabei pesquisando aqui, mas em relação ao grão e as sementes, na hora de colher no campo, são os mesmos teores de umidade? De quê? Na hora de? Na hora da colheita. Não. Geralmente, na verdade, basicamente sim, Gabriel. O que é que muda, por exemplo, quando eu colho grão e eu colho semente? Primeiro, a rotação ela vai ser bem menor. Agora fugiu aqui, não sei se é 3, 4 quilômetros, de 3 a 5 quilômetros por hora. É bem mais lento para evitar os danos mecânicos, quando comparado aí às colheitas de grãos. Tá? Agora, em relação à umidade, os grãos, os caras colhem ali com 20% de umidade, os caras estão colhendo. 22% de umidade, os caras estão colhendo o grão. Por quê? Porque depois para eles vai moer, vai virar tudo ali, não vai perder aquele grão. Agora, para a semente, se eu colher com a umidade mais elevada, eu vou ter dano. Então, não é ideal essa colheita aí com umidades mais elevadas. E também nem umidade muito baixa, porque aí tem muito trincamento, tem muita produção de bandinha, né? Bandinha, você sabe o que é aquela bandinha? É quando os cotilédones se separam ali e fica as duas bandinhas ou os dois cotilédones. Professor, agora surgiu outra dúvida. Cada banda daquela da semente, da soja, por exemplo, ou milho, é um cotilédone? Não, calma aí. Cada bandinha, você fala da bandinha? Se a gente dividir a semente. Isso, cada bandinha é um cotilédone. Da soja, do milho não tem banda, não. Uhum. Do milho é endosperma, lembra aí? Uhum. O milho é monocotiledônio, não é dicotiledônio, não. Sim. Mais alguma? Tiago, Rayan, José Eduardo, tá calado hoje, José? Como se falasse muito, né? Mais nenhuma, pessoal? Essa prova vai ser mais boa, professor? Como vai ser essa prova aí?
Vai ser mais, eu acho que as outras também estavam de boas, não estavam não, bem mais tranquila. Mas essa eu preparei ela bem especial, questões fáceis. Se vocês ficarem mais espertos, vocês tiram 10, né? Eu fiquei muito pé da vida com a primeira prova, a segunda eu ainda não corrigi, vou corrigir hoje, amanhã. Porque vocês não leram nada, só copia e cola do outro, só mandando a mesma resposta dos colegas, dos primeiros que fizeram, e vocês mandaram a resposta. E a nota não foi tão legal, a nota da primeira prova. Vamos ver a segunda prova aí, eu espero que a segunda prova tenha uma nota mais interessante aí, a nota da segunda prova de vocês. Mas a terceira prova aí é bem tranquila, pessoal. Eu acho que não tem muito para onde fugir, né? O assunto é amplo, tem muita coisa. Eu peço para vocês lerem, não sei se vocês leram as apostilas que eu passei para vocês. Eu peço para vocês lerem o livro, que é muita informação, né? Infelizmente, essa aula, que é uma aula que eu trago ali, eu vou gastar 4, 5 aulas de 2 horas cada uma para eu falar só sobre produção de semente, e hoje a gente tem que resumir isso em 1 hora. Então, 1 hora e meia aqui. Então, às vezes é bastante complicado, fica um pouco... Faltou muitas coisas para falar com vocês. Oi, Ellen? A prova vai ficar também durante o dia todo para a gente fazer? Das 14 às 20, se eu não estou enganado, que eu coloquei lá. A prova tá lá. Oi? Quantos que valeu a prova? Não valeu 10, né? Cada uma, não, né? O peso. Não. A primeira prova valeu. A primeira prova de vocês valeu 3. Eu acho que deu uma confusãozinha. Porque estava lá no plano, a gente mostrou lá no início, mas eu acho que vocês não guardaram. A primeira prova valeu 3. A segunda prova valeu 2. Essa terceira prova vale 2. E eu vacilei, coloquei 3 pontos desse vídeo. E a terceira prova vai valer. E a terceira prova vale 2 e o vídeo vale 3. Se eu não estou enganado, é isso mesmo. Então, a prova que tirou meio, tirou 5, por exemplo. Não é nota boa, não. Vocês tinham que tirar acima de 1,8 para ser 70%, não é isso? 2,1, sei lá, 2,1. Eu acho que é isso, é mais, sei lá. Mas as notas não foram boas. Sinceramente, me surpreendi. As respostas muito incompletas, muito ruins. Vamos ver, eu tive olhando uma ou outra prova lá. As respostas pareceram mais completas. Vamos ver como é que vai estar de hoje. Eu peço para discorrer, a pessoa discorre com uma frase, com uma linha, não entendo. Mas é assim mesmo. Vamos melhorando aí que vai dar tudo certo. É um tempo difícil, a gente tá todo mundo se reinventando, todo mundo se aprendendo, na verdade, com esses tempos de pandemia, né? Mas é assim mesmo. Aí esperar que 2021/1 nós consigamos aí organizar tudo novamente. Se Deus quiser, nós voltarmos para dentro de sala, conversar olhar no olho, que é muito ruim. Eu vou falar para vocês, é péssimo dar aula aqui, olhando figuras, é muito ruim, parece que está falando sozinho, principalmente durante a aula que eu estou lá. Aqui agora não, a gente está aqui, tá? Eu estou vendo vocês, mas durante a aula que eu estou lá, eu e o slide, eu não vejo nada, não vejo ninguém, vocês não falam nada, parece que não tem ninguém. É muito ruim, eu particularmente não gosto. Mas é assim mesmo, a gente vai se adaptando. Beleza, galera? Hein, professor? Falando de prova aí, lá, a primeira prova lá, eu estava me lembrando aqui agora, sobre aquela questão sobre maturação, teve uma que o senhor excluiu, né? Uma questão daquela, né, que foi repetida. Uhum. Eu não sei qual que foi, mas, tipo, eu coloquei, uma eu descrevi sobre maturação e outra sobre maturidade. Eu queria só saber, assim, se
Não sei, às vezes você escolheu a primeira e acabou sendo a maturação, entendeu? Ó, todas as perguntas, não, eu dei uma olhada nas duas. Foi você, Thiago? Eu vi isso aí, eu falei, como é que a pessoa, duas perguntas iguais, uma ele responde uma coisa, outra ele responde outra coisa. Eu fiquei bravo, mas enfim, eu li as duas e com base nas duas eu dei uma nota. O que eu perguntei? O que foram minhas questões? Elas foram bem objetivas. Discorra sobre tudo de germinação. Discorra sobre tudo de formação. Pessoal, quando eu pedi para vocês discorrerem de formação, é pegar o livro que eu mandei para vocês, as apostilas que eu mandei para vocês, copiar, praticamente copiar o que está escrito no livro. O que é a microgametogênese? O que é a macrogametogênese? O que é a microesporogênese? O que é a macroesporogênese? Como ocorre o processo de esporogênese até a fusão gamética. Aí vocês me falam, acontece isso, ponto. A maioria de vocês. Isso para todas as outras questões. Para todas as outras questões, infelizmente, pessoal, as notas não foram bem legais aí nessa prova. Vamos ver na outra aí. Se Deus quiser, vai ser melhor. Beleza, então, professor. Valeu. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? O vídeo é só para enviar para o senhor, né? No sábado? No sábado, não. É até sábado. Pode enviar hoje, se você quiser. Vocês me mandam, não precisa mandar o vídeo em si. Gabriel, vocês não precisam mandar o vídeo em si. Vocês me mandam um link, porque eu pedi para vocês gravarem no Meet, né? Que fica até mais fácil para vocês apresentarem e tal. Vocês fazem a reunião como a gente faz aqui, vocês criam a reunião, apresentam o artigo com a câmera ligada, como eu estou pedindo, apresentam o artigo e depois vocês fecham e vão e me enviam o link para que eu possa pegar e eu vou entrar. Eu peço para vocês autorizarem que eu assista, né? E aí eu posso pegar o vídeo, assistir o vídeo, a apresentação de todo mundo, aí eu vou e atribuo uma nota a isso. Beleza, galera? Beleza. Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Tem não, senhor, tranquilo. Então, beleza, vamos encerrar por aqui. Qualquer dúvida, vocês mandam um e-mail lá para mim. Beleza.